Sim, chamou muito atenção, inclusive na terça-feira, né, já que o segunda foi feriado, a gente teve uma reunião, inclusive, com a direção do Departamento de Polícia do Interior para que a gente alertasse todas as equipes para ficar bem cientes, assim, e ter um cuidado bem especial, né, na prevenção do feminicídio, porque realmente é um número assustador, né, que É, ocorreu nesse feriado. a conversa foi um momento assim, na época que nós tivemos pandemia, muita gente dentro de casa e as coisas se levam para um momento delicado. E eu vou trazer com a delegada Viva um desdobramento nesse assunto. Inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul está lançando um, um processo, um aplicativo, onde facilitará ainda mais a questão da denúncia, né, a descrição da denúncia, que eu acho que é outra coisa importante. E a gente acompanha aqui na delegacia, delegada Vivian, há muito tempo vocês vêm trabalhando espaço específico para as mulheres dentro da própria delegacia. Há o pessoal da Maria da Penha, da Brigada Militar também trabalhando, mas parece que ainda não consegue se chegar a tentar atingir o máximo possível de pessoas, né? Infelizmente, Fábio, embora, né, hoje em dia, através dos meios de comunicação, né, acho que todas as mulheres são cientes das medidas que têm cabíveis, dos meios de proteção, mas algumas acabam que omitem, né, o registro, não fazem o registro de ocorrência, não vão procurar, ou acabam se acostumando com aquele ciclo de violência, achando que a culpa pelos acontecimentos são delas e não procuram as instituições, né? E aí, infelizmente, não chega ao conhecimento do poder público algumas situações de violência doméstica. Exatamente. E a questão toda ela é importante desse tipo de entrevista que estamos fazendo com a delegada Viva, é justamente demonstrar para as pessoas, para as famílias, para vizinhos, familiares dos mais diversos contatos, né? De que, como a delegada avisa, é o costume, né? A meia-culpa daqui a pouco parte ou é dito ou pensado pelas mulheres. Por isso que eu chamo a atenção dos ouvintes, quem pode ouvir nós agora, é importante, assim, porque às vezes numa entrevista dessa a gente consegue startar alguma dúvida ou até mesmo um procedimento. E eu volto, delegada Vivian, muitas vezes, muitos casais, muitas famílias sabem de violência e entram no assunto, mas sempre foi assim, ele é muito ríspido, ele diz coisas, ele faz gestos, mas é o jeito dele. E isso acaba a gente levando isso, e esse jeito dele, daqui a pouco esse jeito dele começa a ser mais agressivo, mais violento, ameaça filhos contra a esposa e assim por diante. Vocês têm percebido um acréscimo, um crescimento no que diz respeito às denúncias? Pois é, Fábio, nós temos, assim, diuturnamente, inúmeras denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente. A gente nota que muitas mulheres procuram, né, a Polícia Civil, a Brigada Militar e os órgãos de segurança para fazerem os registros, mas a gente sabe também que existe uma parte, uma parcela de fatos que não chegam, infelizmente, ao conhecimento dos órgãos públicos, né? E aí, em alguns casos, infelizmente, acontece o pior, que é o crime de feminicídio, né? Sim. A Polícia Civil está preparando um novo agregado no Delegacia Online, que eu acho muito interessante. Foi muito bom isso ter acontecido no Rio Grande do Sul, a Delegacia Online. Eu já fiz registro através da Delegacia Online, sem precisar eu ir na delegacia, com coisas mais simples, né? Perda de documento, coisas simples. Claro que tem casos que tem que estar presencialmente dentro da delegacia. Mas está sendo startado a partir de hoje no Delegacia Online, que eu acho que todo mundo deveria de baixar esse aplicativo no seu celular, para que a gente possa fazer relatos e até mesmo denúncias. Como é que vai funcionar esse processo novo no Delegacia Online? Então, a Polícia Civil, então, criou a possibilidade, né, de registrar medidas protetivas de urgência através da delegacia online
e o chefe de polícia fez questão de dar o início nessa possibilidade dos registros a partir de hoje, dia 24 de abril de 2025, em razão do grande número de feminicídios que houve nesse feriadão, infelizmente, não é? E então, a partir de hoje, todas as mulheres, além de fazerem ocorrências de violência doméstica, poderão também solicitar as medidas protetivas de urgência através da delegacia online, cujo site é delegaciaonline.rs.gov.br. Está no Google Delegacia Online RS. RS, sim. Eu entrei aqui no aplicativo, delegada, e eu queria tentar, de alguma forma, trazer para o pessoal como é que funciona. Quando tu abre a Delegacia Online, a primeira que aparece, até na posição, Delegacia de Polícia Online da Mulher RS. Sim. É um passo a passo que eu vou tentando explicar com a delegada aqui, Vivian, como você faz. Depois, ali embaixo, tem Delegacia do Agro, Delegacia da Diversidade, depois tem outros destaques aqui, são coisas como desaparecimento de pessoa, perda de documento, sim. Mas vamos voltar na primeira parte. Delegacia da Polícia Online da Mulher. Ali, então, quando a gente clica, explica um pouquinho o que é delegacia. Sim, o que é violência doméstica. O que é considerado de violência doméstica, né? Sim, o Eduardo, inclusive, está passando na tela, quem está na televisão, ótimo. Quem está passando aí, para acompanhar isso. Quando ocorre a violência doméstica, delegado, como é que a gente pode identificar que realmente passou do limite o assunto? Então, qualquer forma de violência que seja realizada no âmbito familiar ali, né, doméstico, familiar, seja ela por verbal ou por meio de violência física ou uma violência patrimonial, né, isso é definido na Lei 11.340 de 2006, desculpa, que é a Lei Maria da Penha. Então, é considerada uma forma de violência doméstica. Então, né, a partir do momento que a mulher vítima sofre uma violência dessas, né, a orientação da Polícia Civil é que imediatamente ela procure um órgão de segurança pública, né, seja a Brigada Militar, em caso de situação de flagrância, ou que se dirija a uma delegacia de polícia para fazer um registro de ocorrência. Uma alienação parental também. Eu ameaço de tirar os filhos, estou ameaçando, estou criando constrangimento, isso também pode ser considerado? A alienação parental em si, atualmente não é classificada como crime ainda no Brasil, acho que até tem projeto de lei, mas alguns fatos, né, decorrentes, ameaça, claro, é um crime, sim, né, então, ameaça de tirar o filho é um crime de ameaça, sim. Né? Não, é só para a gente ter uma ideia. Aqui está classificado também, quando ocorre violência doméstica, conheça os seus direitos ali no aplicativo, dizer que não tem que pagar nada, é só entrar no Delegacia Online RS, tem no primeiro quesito ali Delegacia Mulher, e dali você vai ter uma série de detalhes atrás. Logo abaixo, delegada, temos ali as medidas protetivas e o descumprimento de medida protetiva. São dois canais ali que eu vejo são diferentes, né? Um é de tu iniciar uma denúncia e o outro é tu denunciar que uma medida protetiva está sendo descumprida. Isso. De fazer a denúncia da ocorrência e também agora, a partir de hoje, há a possibilidade de solicitar medida protetiva de urgência, que são várias, né, elencadas na lei, como afastamento do agressor, né, para que ele não se aproxime a tantos metros da vítima, para que ele seja retirada eventual arma de fogo que ele possui. Existem várias medidas protetivas, né? Mas a principal que as vítimas pedem, uma das principais, é justamente essa, para que ele não possa se aproximar a menos de tantos metros da vítima. Eu tô fazendo um passo a passo aqui, fazendo um registro de uma violência doméstica, e aí aparece algumas coisas que eu acho importante a delegada falar. Primeiro link que aparece, registro falso é crime. Ah, sim, claro. Inclusive, a comunicação falsa de crime. Né? Daqui a pouco, eu, por ciúme, não sei o que, lanço uma denúncia de um crime. Isso sendo provado que crime é falso, eu estou cometendo um crime. Claro, aí a gente vai instaurar um procedimento policial e, ao final, se a gente verificar que aquela denúncia era falsa,
vai acabar que a vítima que registrou vai ser indiciada pela comunicação falsa de crime. Eu dando o ok aqui, me aparece também, fora do Rio Grande do Sul, a delegacia online gaúcha, por exemplo, não pode ser acionada. Então, Sim. tem que confirmar, atendi. Solicitação de medida protetiva delegada aqui também diz o seguinte, é uma forma da mulher vítima de violência doméstica ou familiar romper o silêncio, contudo permanecerá sempre a possibilidade de comparecer presencialmente a uma delegacia de polícia. Então ali coloco entendi e passo para um outro processo que é o seguinte, em caso de não atendimento de quaisquer orientação feita pela delegacia, solicitação de registro poderá ser cancelada. Então aí eu coloco entendi e quero registrar. E aí aparece para mim então uma série de perguntas que eu tenho que ir respondendo. Sim. A primeira delas, o fato está relacionado a feminicídio, estupro ou sequestro? E aí eu tenho que entregar essa pergunta, eu tenho que responder. Sim, é um questionário que é feito tanto online quanto presencialmente. A vítima tem que registrar um questionário de avaliação de risco, né? Para ver, para quem vai decidir ali, que é o juiz, né? Verificar quão grave é a situação, né? A segunda pergunta, você foi vítima de fato? A terceira pergunta, você quer solicitar medidas protetivas de urgência? E a quarta pergunta, nessa primeira parte, você precisa ser encaminhada temporariamente a um abrigo. Aqui é para também identificar a urgência do atendimento também, né? Claro, claro. E o tipo de atendimento, né? Hoje também, Fábio, há pouco tempo, nós temos um novo mecanismo de proteção das mulheres, que são as tornozeleiras do agressor. Que são tornozeleiras eletrônicas que são colocadas em casos mais graves, né? Em que o juiz entenda que não é o caso de prisão, Sim. mas que essa situação precisa ser monitorada, porque Sim. se ele se aproximar pode acontecer. Então, essa tornozeleira, ela é colocada na Polícia Civil, no agressor, a vítima recebe um telefone, que é um telefone só para alertas, Sim. né? E a Brigada Militar monitora, então... se esse agressor se aproximar a menos de tantos metros, a distância lá determinada pelo Poder Judiciário, vai emitir um alerta para a Brigada Militar, que vai, então, ou prender ou entrar em contato com o agressor e com a vítima e dizer, ultrapassou o limite. Enfim, vai estar sendo monitorada de forma eletrônica. Eu não respondi essas 4 perguntas porque eu não consigo passar para a próxima. Eu não sei se eu posso ir responder só para ver se eu consigo entender a próxima pergunta, delegado. Eu acho que sim, aí a gente fazer um teste, aí a única situação é que para fazer qualquer registro de ocorrência, pode fazer direto na delegacia online, e para solicitar a medida protetiva, a vítima tem que ingressar no Gov. Sim. Aqui no processo não tá linkado aqui, eu estou tentando fazer o cadastro, mas é um procedimento, é um aplicativo que permite que daqui a pouco eu estou dentro de casa, estou fazendo um registro silenciosamente. Isso. Até para não chamar a atenção do agressor. E isso me leva para um outro fato que aí sim eu faço o registro. Aí a delegada fala que para efetuar o registro de medida protetiva, aí eu precisarei, estará no sistema, mas eu precisarei fazer o registro via a plataforma do gov.br. Isso. A plataforma... Para ter uma certificação de que é a própria vítima ali que está registrando. Aí eu perguntei, delegado, mas por que isso? Não, é o seguinte, quando eu lanço uma acusação contra alguém, eu tenho que registrar que sou eu ou alguma pessoa da minha família registrando esse fato. E o sistema Gov, eu posso fazer esse sistema dentro de casa, eu não preciso ir na delegacia. Mas o Gov dá ao poder público, a própria delegacia, a Polícia Civil, saber que esse fato foi registrado por aquela pessoa que está devidamente cadastrada no Gov. Para um registro simples de ocorrência, inclusive de violência doméstica, em que a vítima não quer medida protetiva, não há necessidade de entrar no Gov. Mas como a medida protetiva de urgência é uma vai restringir direitos de alguém, né? Então, para ter essa maior proteção, assim, e para ficar mais seguro até para os órgãos de segurança e o Poder Judiciário despacharem lá e deferirem a medida, então tem que entrar no Gov. E não dá para fazer falso testemunho, falta acusação, por isso que é isso.
Delegada, fazendo esse primeiro processo no delegacia online, isso a delegacia também imediatamente é ativada? Sim. No momento em que a vítima fizer o registro de ocorrência de medida protetiva online, esse pedido de medida protetiva emitirá um alerta no sistema da Polícia Civil, né, que vai ser emitido aos plantonistas da DPPA Camaquã, aqui, no nosso caso aqui. Sim. E aí, então, a DPPA, o plantonista imediatamente tem que receber aquela ocorrência, juntar ali os antecedentes criminais do agressor e encaminhar a apreciação do Poder Judiciário. No trabalho que o Ayrton Lemos fez em Porto Alegre com seu colega delegado, tem uma informação que chamou muita atenção. 15% apenas das tornozeleiras disponíveis pelo Estado do Rio Grande do Sul estão sendo usadas. As outras tantas dependem de demanda e de autorização do Judiciário. Se enfrenta essa mesma dificuldade aqui também? Aqui nós temos algumas tornozeleiras instaladas já e funcionando, né? Sim. Em algumas situações a gente instalou e a vítima desistiu, não quis mais a medida protetiva, daí foi retirada. Então, são N situações, mas realmente a gente tem uma determinação por parte da chefia de polícia de que cada vez mais se solicite ao Poder Judiciário a instalação dessas tornozeleiras, porque elas realmente ajudam a salvar vidas, né? Tem muitos casos de feminicídio que não há uma prévia denúncia. Isso é difícil também, né, de prever. Infelizmente, esse fato, inclusive, que aconteceu em Camaquã, a vítima tinha uma ocorrência contra o agressor em 2023 e não tinha pedido medida protetiva de urgência. E desde lá, então, não tinha mais nenhuma ocorrência. Ela só fez um registro na época. Na época, ela fez um registro contra ele. E isso veio à tona em função de uma familiar ter denunciado o desaparecimento da pessoa. Desaparecimento, sim. E aí a polícia abre a investigação, começa a perceber, conversa com quem pode, até encontrar o corpo dessa moça ali na ponte. Sim, inclusive eu gostaria de parabenizar aqui a doutora Geórgia e a sua equipe ali, que agiram de forma muito rápida nesse fato, né? E prendendo, né, em flagrante esse agressor. E então verificar a irmã da vítima fez um registro de ocorrência de desaparecimento, o agressor estava na delegacia também, contou uma história que não condizia, assim, né? E então verificaram e procuraram o corpo e encontraram, infelizmente, né, o corpo da vítima. E a denúncia de desaparecimento, ela também, quanto antes fizer, melhor, né? Claro, quanto antes fizer a ocorrência de desaparecimento... Daqui a pouco está em cárcere privado, está num determinado Sim. lugar, pode ser... E conseguiram obter, assim, algumas provas materiais desse crime? Sim. Ela foi enforcada, né, com um fio de luz e com o suspeito foi encontrado, acho que parte desse fio de luz e a calça da vítima foi localizada. Se acredita que é a calça da vítima, isso depende de perícia, né? Mas sim, tem provas. Depois de 2 anos feita uma denúncia, provavelmente essa pessoa tinha relação, manteve relação... voltou a se relacionar com o suspeito, né? Acho que era a namorada dele e tal. Sim. Delegada, eu não sei se dá para a gente conversar isso, mas muitas vítimas voltam atrás na sua denúncia contra o agressor. Existe uma estatística de quantas denúncias, depois de feitas, foram retiradas pelas vítimas, hein? Eu não tenho esses dados aqui, Fábio, Sim, mas deve ter, sim. É bastante, sim. Porque existe um ciclo de violência, né? Que primeiro tá tudo bem, aí depois parte para a parte da agressão, e depois ele se arrepende e pede desculpas e diz que vai mudar e volta tudo de novo. Isso um ciclo, sim, né? E muitas mulheres acabam ficando enredadas neste ciclo e não conseguem sair, né? A gente já teve casos assim que a gente sabe que a vítima sofre agressão, sofre violência doméstica, mas ela não consegue perceber que aquilo ali é uma situação abusiva e infelizmente não sai dessa situação. E na retirada da... E às vezes não, né, nem toda violência culmina com feminicídio, obviamente, sim, né? E às vezes é uma vida de violência que a mulher sofre.
A retirada da denúncia junto à delegacia suprime todo um processo de investigação e até mesmo de envolvimento com o judiciário, o Ministério Público? Não, não. Por exemplo, a lesão corporal, ela hoje independe de representação criminal. Se houve a ameaça também, agora vários crimes, né, independem da representação criminal da vítima. Então, no momento que fizer o registro, mesmo que ela diga, eu não quero mais, O processo segue. o processo segue. Qual a pena, por exemplo, para quem fez uma agressão contra uma mulher, a mulher tira a denúncia e esse processo segue? Qual o desdobramento disso no final, junto à justiça? Aí vai ter um processo judicial, né, em que ele vai ser acusado lá, ou é acusado de Sim. lesão corporal, ou de ameaça, ou de... Enfim, tem diversos delitos de perseguição. E ao final, né, se ficar provado que ocorreu o crime, ele vai ser condenado e vai sofrer as penas ali do Código Penal. Mesmo que a vítima tenha retirado as suas denúncias. Mesmo que se o caso independer, né, não depender de representação criminal da vítima, for independentemente, aí sim vai ser condenado. Uma pergunta, nesse caso da menina de Camaquã, da moça aí, ela registrou a ocorrência, não pediu uma medida protetiva. Agora se constata, provavelmente com as provas que virão, daqui a pouco, que essa pessoa foi acusada e se comprovou a materialidade no fato do crime. Já tendo denúncia anterior, isso acaba agravando a pena do criminoso? Sim. Esse fato, por ser um crime contra a vida, ele vai a júri, né? Sim. Júri popular, esse feminicídio. E lá ao final, né, se os jurados entenderem que ele é culpado, na dosimetria da pena lá, o juiz vai levar em conta essa ocorrência, com certeza. Ele teve denúncia e reativou. Sim. A mesma coisa com medida protetiva, quer dizer, se eu cometo alguma intercorrência de avançar contra uma pessoa que está com medida protetiva, também se agrava crime. Também, e pode culminar com a prisão, né, do agressor, né? No momento que ele descumpre a medida protetiva, ele pode ser preso, né? Chega um momento e parece que está assim, tá tão banal esse assunto, né? E parece tão longe, mas tão próximo, né? O pessoal da Maria da Penha teve aqui da Brigada outro dia me contando a quantidade de novos casos que estão acontecendo. Sim, diariamente tem diversos registros de violência doméstica e familiar, infelizmente, contra a mulher, aqui em Camaquã, por exemplo. E em toda a região, né, policial. E acaba sendo interessante essa conversa com a delegada Vivian, justamente para nós... E há quanto tempo se fala, combina às vezes com às vezes um machucado, às vezes com a morte, e parece que a coisa não se esfria. Sim. Pelo contrário, parece justamente em função desse ciclo de violência, né? Inclusive em Camaquã nós temos a RAM, né, que é um órgão que tem uma equipe multidisciplinar para atendimento lá, né, psicológico, psiquiátrico, assistência jurídica, inclusive nós temos abrigo aqui em Camaquã e também a possibilidade de ajuda no transporte para outras cidades. Então tem toda uma rede de apoio, né, que as vítimas podem procurar. Inclusive com casas, que são refúgios, né, que o Estado está separando, está preparando para levar essas mulheres sem informação de endereço, justamente para proteger. O problema é que a pessoa às vezes precisa trabalhar, tem filho, tem que voltar à vida normal um momento, e na porta está o agressor daqui a pouco olhando para a pessoa. Não é fácil, mas existem hoje, graças a Deus, vários mecanismos, né, para que a vítima possa... Sim. Mas ela tem que procurar o órgão público, tem que fazer o registro de ocorrência, né, se for o caso, tem que solicitar a medida protetiva de urgência. Um pai, uma mãe, um parente pode denunciar o que está acontecendo, uma violência contra aquela pessoa, aquela mulher naquela casa? Pode fazer? Pode, claro. Não precisa ser a própria vítima? Qualquer pessoa pode denunciar. Inclusive existe o 180, né, o número 180, que é um número que é para denúncias desse gênero aí contra a mulher. E
qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Bom, entrevistas como essa justamente para motivar as pessoas que estão percebendo o que está acontecendo, porque tá o negócio... Foi 9 casos, né, no final de semana, né, no feriado. 9 ou 10, né? É gritante isso aí. Delegada Vivian, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, Fábio. Sucesso para vocês e tomara que menos casos desse tipo aconteça, mas que se não houver a denúncia, meu amigo, não adianta reclamar para a polícia, para os órgãos de segurança, que aí não tem como a Polícia Civil, a Brigada Militar saber se está havendo algum tipo de fato dentro da nossa casa, se não houver a denúncia. Então, registre. Registre. Obrigado, Vivian. Tá bem.